Imagine a seguinte situação: uma pessoa recebe uma promoção no trabalho, é elogiada por sua performance, por suas capacidades, habilidades, escuta de gestores e até mesmo de colegas feedbacks positivos sobre suas competências. Enfim, um cenário bem interessante e almejado por muitos profissionais, não é? Pois bem, ao receber todos esses inputs positivos, ao invés da pessoa sentir-se feliz e realizada, satisfeita com o reconhecimento de suas capacidades e de seu esforço, o que sente internamente é um misto de insegurança, dúvida e a impressão de que tudo isso não foi merecido, e sim uma questão de sorte ou generosidade por parte de quem fez os elogios ou concedeu a oportunidade ao novo cargo. Estranho? Pelo contrário, bem comum no dia a dia de muitos profissionais e pode significar alguns indícios daquilo que é conhecido como síndrome do impostor. Estima-se que cerca de 70% dos profissionais já tenham sentido algo semelhante. Vale dizer que a chamada síndrome do impostor não é definida especificamente dentro do CID, Código Internacional de Doenças, mas está ligada a transtornos ou desordens de autopercepção, ou seja, a maneira como a pessoa percebe a si mesma. Em tese, a pessoa constrói dentro de sua mente uma análise sobre si mesma, normalmente ligada à incompetência, insuficiência e incapacidade. Quando somados a modelos mentais baseados em crenças pessoais negativas e de baixa autovalorização, esses sentimentos normalmente ligados à vida profissional tornam-se ainda mais evidentes. De modo mais resumido, a pessoa possui crenças internas de que não é boa o suficiente, de que não é suficientemente capaz, e mesmo que consiga vários resultados positivos, não consegue atribuir esse sucesso a méritos e competências pessoais. Em vez disso, os sentimentos são de não merecimento, sorte, de que a conquista teve base em favores e generosidade dos outros. Muitos estudiosos na área do comportamento humano atribuem esses sentimentos a níveis exagerados de autoexigência e de altas cobranças sofridas na infância. Mas é importante sabermos que nem sempre esse conjunto de sinais pode nos levar à conclusão de que alguém tem a tal síndrome do impostor. Afinal, talvez todos nós já tenhamos sentido em algum grau coisas parecidas. Entretanto, é bom refletirmos a respeito se são ou foram questões pontuais ou se na maioria das vezes, quando alcançamos algo para o qual nos preparamos e nos esforçamos, ao invés da recompensa e da celebração, o sentimento é de autodepreciação. As coisas podem tomar uma proporção maior quando esses sentimentos de incapacidade levam o profissional a, inclusive, deixar de buscar seus objetivos e propósitos ou por pensar que não será capaz de conseguir, ou, ainda pior, porque não merece. Sim, por incrível que pareça, muitos profissionais relacionam a síndrome do impostor à incapacidade que algumas pessoas possuem de internalizar, reconhecer e valorizar o próprio sucesso, geralmente em seus diálogos internos, ou se você preferir, quando a pessoa está pensando na vida em relação a si mesma, surgem pensamentos e reflexões como: tive sorte de ter conseguido esse emprego ou promoção, ou aquele feedback positivo que recebi foi por generosidade do meu gestor ou dos meus colegas. Ou preciso sempre provar que sou capaz para os meus colegas, clientes ou chefe. Ou ainda, não acredito que seja capaz de assumir esse desafio. E até mesmo o pensamento de não acredito que sou um bom profissional. Devo ser uma farsa. É bem capaz das pessoas logo descobrirem isso. Aqui, uma parada estratégica no vídeo para te fazer duas perguntas. A primeira, já parou para pensar na sofrência que é o dia a dia dessa pessoa? E a segunda pergunta, entendeu por que é tão importante o autoconhecimento, a inteligência emocional, o entendimento de si mesmo? Até para que sejamos capazes de identificar algo dessa natureza? Reforço aqui que talvez muitas pessoas já tenham sentido isso e não necessariamente poderiam ser inseridas dentro desse cenário de síndrome do impostor. Devemos ficar atentos à recorrência, à frequência com que esses sentimentos ocorrem. E se, paralelo a isso, a pessoa pode manifestar sentimentos como 1. Autocrítica excessiva. Aqui o sentimento de autoanálise, tão importante para o nosso desenvolvimento, torna-se uma crítica impiedosa a si mesmo, chegando até mesmo a sentimentos de autopunição, como se a pessoa precisasse ser punida por não ser competente como poderia ou deveria. 2.
Dificuldade em aceitar feedbacks positivos. As pessoas com esse sentimento tendem a absorver feedbacks críticos ou corretivos e a afastar elogios recebidos. Enfim, qualquer reconhecimento recebido é meramente uma gentileza ou demagogia de quem faz o elogio. Às vezes, as pessoas chegam até mesmo a sentirem-se ofendidas com o elogio e são hostis e deselegantes com quem os faz. 3. Sentimento de não merecimento. Normalmente, por mais que o êxito alcançado derive essencialmente de seu próprio esforço, as pessoas não acreditam nisso. Por consequência, passam a crer que não merecem o resultado alcançado e chegam ao ponto de não celebrar, comemorar ou curtir os benefícios de algo que conseguiram. Mais um sinal a que devemos ficar atentos? Procrastinação. Normalmente a procrastinação, que é aquele comportamento de deixar as coisas para depois e depois e depois, acaba sendo uma válvula de escape para a insegurança que as pessoas possuem sobre a tarefa que vão executar, por não acharem-se suficientemente boas ou pensarem que podem receber feedbacks desfavoráveis, o que fortaleceria ainda mais seus sentimentos internos de baixa autoestima e insegurança. O mecanismo interno, normalmente inconsciente, é não fazer, ou fazer algo no último instante, até porque isso poderia ser uma justificativa interessante para algum erro ou falta de qualidade. Algo como: não ficou tão bom porque não tive tempo suficiente. Esses sentimentos surgem mesmo quando o trabalho é de excelente qualidade, mas a pessoa não acredita. Mais um sentimento: autodepreciação. Podemos dizer que a autodepreciação é o oposto da autovalorização. Em resumo, pessoas que se autodepreciam normalmente diminuem a si mesma. Geralmente falam mal de si próprias, salientando seus pontos de melhoria e minimizando suas qualidades. E mesmo quando reconhecem suas qualidades, creem que são menos relevantes do que as de outras pessoas. Como exemplo, imagine alguém que é muito bom em cálculos e análises, em planilhas talvez. Mesmo sabendo disso, quando é elogiada por essas competências, a pessoa responde dizendo que isso é fácil, de que não há mérito nenhum em ser boa nisso, e que isso, perto de saber fazer programação em TI, ou marketing, ou falar em outro idioma, é praticamente nada. Percebe? A pessoa desvaloriza suas capacidades e supervaloriza aquilo que ainda não tem. Esse sentimento pode levar a outro, talvez ainda pior, que é comparação. Chegamos então àquele que normalmente é considerado o maior sinal da síndrome do impostor, o sentimento de comparação, e da pior maneira possível. Normalmente as pessoas se comparam com outras e de uma maneira completamente injusta. Por quê? Valorizam muitas coisas nos outros e desvalorizam as coisas boas que possuem. Esse comportamento coloca as pessoas naquilo que chamo de looping infinito. Elas se comparam com outros, achando que todos têm coisas boas, menos elas. Suas próprias qualidades são desvalorizadas. Então, essas pessoas se esforçam imensamente para conseguirem bons resultados. E mesmo quando conseguem, não valorizam isso, atribuindo à sorte ou ao acaso, como sabemos. Então, comparam-se com outras pessoas novamente, sentem-se diminuídas, começam a se esforçar novamente, chegando aos resultados. Mas, como você pode imaginar, esses bons resultados não são considerados e o looping infinito continua. Normalmente, isso advém de sentimentos internos de que precisam ser perfeitas, que podem estar ligados à insegurança, autoestima ou necessidade de serem aceitas e aprovadas pelos outros. Novamente chama a sua atenção. Compreende o nível de pressão a que essas pessoas se colocam? E a pergunta que fica é: como lidar com isso? Bem, diria que o primeiro passo seria uma autoanálise, mas como pudemos compreender anteriormente, dificilmente uma autoanálise, uma autoavaliação será imparcial e neutra. Será possivelmente repleta de cobranças excessivas e diminuição de si mesmo. Uma alternativa, talvez a melhor, seja procurar um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, um terapeuta, um médico psiquiatra ou alguém que possa dar suporte e acompanhamento nessa trajetória de autoconhecimento. Ainda assim, valem algumas dicas para ajudar internamente a rever as situações de modo mais suave. 1. Pedir feedbacks a pessoas que tenham contato com o seu trabalho. Se for necessário, pedir exemplos concretos de situações em que houve qualidade nas entregas. 2. Verificar se os maus pensamentos podem ser comprovados e procurar contrapontos positivos. Por exemplo,
A pessoa pensa que sua entrega profissional foi insuficiente, mesmo que tenha sido elogiada. O pensamento de contraponto seria: já fui elogiado outras vezes pela qualidade do trabalho? Será que a pessoa quis ser gentil comigo em todas essas outras vezes? Meu trabalho é reconhecido também por outras pessoas? Será que haveria algum interesse das pessoas em me elogiar? Ou será que recebi esses elogios porque realmente sou competente no que faço? Ponto 3. Colocar-se em outra posição perceptiva. Por exemplo, será que se fosse meu gestor, confiaria no meu trabalho? Se eu não fosse eu, e sim fosse outra pessoa me avaliando, daria a mim uma boa avaliação? Ponto 4. Fazer uma pesquisa de qualidade com clientes internos e externos. Se eventualmente a percepção é a de que os feedbacks positivos são recebidos por afinidade ou gentileza, por que não um formulário, quem sabe anônimo, para que as pessoas possam expressar suas opiniões? Bem, para finalizarmos, preciso mais uma vez salientar que o objetivo deste conteúdo trazido tem como base nos trazer uma senda de autoconhecimento. Em nenhum momento a ideia foi a de dizer que, se você se identifica com muitas dessas características, você possui síndrome do impostor, e sim fazer com que pudesse ter uma ideia central de algo que incomoda a muitas pessoas. Apenas um profissional na área de saúde mental será capaz de uma avaliação mais criteriosa a respeito. Aliás, por que não consultar alguém que possa nos auxiliar nisso, não é? Vale também uma menção final que normalmente a síndrome de impostor está ligada à vertente profissional na vida dos seres humanos. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.